Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de automaquiagem online, volume 1. Na aula de hoje vamos aprender olhos esfumados simples para você arrasar aí na sua make. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Hello divas, welcome to my channel, subscribe and find Abel Makeup. Bom, minha gente, como minha pele já tá feita, eu vou começar usando a base da Mari Maria, que é base corretivo, aqui na pálpebra, tá? E eu vou voltar aqui com um dos olhos já prontos, para vocês verem como vai ser esse esfumado. E vou ensinar somente o outro lado para vocês, tá? Vamos lá, galera, super fácil, tá? Esse olho fácil e rápido. É um olho que dá pra você arrasar nas festas que você for, tá? Isso aqui é um esfumado simples pra mim, por quê? Porque você pode pesar, você pode colocar lápis de olho, se você quiser, senão você só pode esfumar com a sombra da cor que você usar, enfim, vamos lá. Pra fazer a sombra, eu vou usar duas paletas. Primeiro a gente vai usar essa daqui da Ludurana, tá? Elegance. E eu vou começar com esse tom aqui, ó. Esse marrom mais quente. A gente vai depositar primeiro com um pincel assim de esfumar pequeno, tá? Depositar, minha gente, não esfumar, tá? Então, depositar, ó. Pegou o produto, não precisa tirar o excesso. E venho, faço aqui, ó, uma bolinha, duas bolinhas, 3 bolinhas, ok? 4 aqui, eu vou fazer mais um aqui no começo. Se você tem a pálpebra caída, esse olho vai ficar perfeito em você. Por quê? Eu digo isso porque minha pálpebra é caída. Ah, Abel, como assim? Geralmente as pálpebras caídas tem essa pelezinha aqui, ó, pra baixo. Tá vendo que a minha há pálpebras que são bem espaçosas, que são esticadinhas, e há as pálpebras caídas também, que são assim, ó, mais ou menos com essa pelezinha aqui caída. Então, a gente tem que trabalhar bastante na nossa pálpebra móvel e fora dela também, para ficar um olho bem amplo, sabe? Um olho bem espaçoso. Então, a gente depositou. Agora, a gente vem com um pincel de esfumar, tá? Eu vou usar esse daqui, ó. Mas você pode usar qualquer pincel de esfumar. E já venho esfumando, ó. Eu começo esfumando da primeira bolinha, daqui do início. E não trago pra cá, para o início do olho, tá? Eu vou esfumar somente onde eu depositei. Então, a gente vai esfumar, ó, o movimento de ser ao contrário, tá? Ó. E sempre quando vocês forem esfumar, minha gente, não peguem aqui, ó. Porque a mão pesa e não fica um esfumado delicado. Peguem na pontinha do pincel, tá? Porque sua mão vai ficar levinha e o esfumado vai ficar bem uniforme. Então, esfuma bem com calma, tá? Ó, percebam? Quando ele vai esfumando, já vai tomando forma. Aí, se você achar que ficou pouca sombra, vem com mais um pouco, só um pouco. Tira o excesso dessa vez, porque como esse pincel é maior, pega mais produto e vem esfumando. Agora, depois que você esfumou esse primeiro tom, a gente vai dar profundidade. Se você gosta de um olho menos chamativo, nesse caso aqui você poderia deixar assim, se você não quiser dar profundidade, e já pode vir cortando o cut crease, que é esse desenho aqui, ó. Ou você pode aplicar já uma sombra diretamente. Aí, se você optar por aplicar uma sombra diretamente, um nude, um cintilante, fica perfeito também. Vou dar uma dica. Você pode pegar um pincel língua de gato, assim, ó. Esse aqui é o pincel para sombras e de esfumar, o B906 da Macrylan. Você pode pegar ele, molhar com uma bruma, pegar a sombra cintilante, pouquíssima quantidade, e já vem aplicando aqui no início, que fica lindo. Mas nesse caso, como a gente vai fazer esse olho, a gente vai vir com outra sombra para dar profundidade para esse nosso olho. Então, já pego outro pincel, esse aqui é o 09 da Macrylan, ó, também pequeno, que a gente vai depositar. O segundo tom que a gente vai usar é esse daqui, ó, um marrom mais escuro do que o primeiro tom, tá? Para nós fazermos a nossa transição. Então, depositei, ó, depositei, não esfumei.
e deposito um pouco aqui em cima do nosso ossinho da pálpebra, ó, que é onde eu quero dar profundidade. Ok, e agora? Agora a gente pega outro pincel de esfumar e vem, ó, trazendo para onde a gente trouxe esse primeiro tom para dar uma profundidade. E vem só esfumando. Deixa eu substituir aqui esse pincel. Ó, eu vou usar o A11 da Macrylan. Vejam só como ele é bem macio, bem perfeito para esfumar. Mesma coisa, tá? Pegue na pontinha do pincel, porque a mão fica mais leve. Vem esfumando toda a borda, para ficar um olho bem, um degradê bem uniforme, bem feito. Em formato de C ou de bolinha, como vocês chamarem por aí, ó. Vejam que eu pego o pincel e venho fazendo esse movimento. Se arrastar para cá, ao contrário, vai ficar um esfumado mais alongado. Mas aí vai do gosto de vocês, tá? Ok, da mesma forma aqui, depois que a gente fez essa transição, eu poderia vir com alguma sombra cintilante já aplicando aqui, que ficaria bom também. Nesse caso, a gente vai cortar o nosso cut crease. Ah, Abel, mas eu não sei o que é isso. Bom, o cut crease é esse desenho que a gente pode fazer tanto com sombra não, perdão. A gente pode fazer tanto com corretivo ou com base. Quem não conseguir desenhar diretamente, eu vou dar uma dica agora. Você vai pegar um cotonete, tá? Vai pegar água micelar, pouquíssima quantidade, não precisa ser muito. E você vai vir limpando um pouco da pálpebra. Veja só, que é para fazer a abertura aqui, ó, pra gente vir com o corretivo e aplicar a nossa outra sombra. Ok? Veja como eu limpei, ó. Esse eu fiz diretamente com o corretivo. Esse lado vocês limpam se vocês não tiverem prática com o pincel, porque é tudo questão de prática. Para fazer esse desenho aqui do nosso semi-cut, né? Eu vou usar a base corretivo da Mari Maria. Pouquíssima quantidade também, que é só para fazer o desenho. Um pincelzinho pequeno, tá? Não precisa ser um pincel muito grande, que é só para fazer o corte. E vamos, ó, começo do início da pálpebra e venho marcando primeiro, ó, marca e vem só trazendo até onde você achar melhor. Nesse caso, eu vou fazer só até o meio da pálpebra, vejam bem, ó, tá? Então, depois que você marcar, você vai pegando um pouquinho de corretivo e vem, ó, trazendo para baixo. Tá, ó, até o meio. Ok, depois que eu fiz isso, eu venho aqui dando leves batidinhas nesse meio, para não ficar marcado, tá? Com o dedo mesmo, porque eu acredito que com o pincel possa manchar, tá? E depois, o que a gente faz? A gente vem com o mesmo pincel, perdão, caiu aqui, com o mesmo pincel que eu mostrei que daria para aplicar a sombra cintilante, eu vou usar essa paleta aqui da Luisense, a Pro dele, tá? E vou usar esse tom aqui, que é tipo um begezinho. Ela é muito pigmentada, então, ó, vocês manerem na mão, tá? E venho só no início, ó, depositando, tá? Sem esfumar. Esse meio, a gente pode usar a sombra toda, se quiser, a sombra begezinha. Mas nesse caso aqui eu utilizei duas. Então, com um lado do pincel eu utilizei a bege, só no início, tá? E do outro lado do pincel, que tá mais limpo, eu vou usar esse tom aqui bem pouquinho,
ó, que ela é muito pigmentada. Então eu uso bem pouquinho, só aqui no restante do olho. Ó, esfumadinho bem sutil. E depois, para não ficar marcado, o mesmo pincel que a gente esfumou as bordas, a gente vai esfumar aqui, ó, só o recantinho desse cut, tá? Ok, aqui, se você quiser algo mais cintilante pra noite, você pode vir com a sombra cintilante, assim, ó, e aplicar aqui no meio, no início do olho, aplicar um rímel e arrasar. Nesse caso, como vai ser esse olho, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar usando esse lápis aqui da Ruby Rose, tá, minha gente? É perfeito esse lápis, ele é à prova d'água, ele é super macio e bem pigmentado. Mas você pode usar o lápis de olho que você quiser. E vem, ó, do recantinho do olho. Vou aplicar somente na linha d'água, tá? Bem aplicadinho. Uma dica para vocês que não sabem aplicar lápis de olho é, quando você for aplicar, você olha bem pro espelho. Puxe um pouquinho aqui a pelezinha, ó, do seu olho. E vem, ó. Se você for daquelas pessoas que quando for aplicar você fica assim, ó, você dá a puxadinha. Se você conseguir aplicar direto, melhor ainda. Eu gosto de dar uma puxadinha porque fica melhor de aplicar. Ok. Depois que aplicou o lápis de olho, a gente vem com um pincel de esfumar também, da acabamento. Esse aqui também é da Macrylan, não tem numeração, veio no kit. E vamos usar o mesmo tom inicial do nosso esfumado. No caso, esse marronzinho. Tirar o excesso e vem esfumando, ó. Esfuma bem com delicadeza, tá, ó. Deixa eu pegar mais na ponta do pincel pra ficar mais... E com o próprio pincel que a gente tá esfumando, a gente vai dar uma puxadinha, como se fosse fazer um delineado nesse lápis de olho aqui, ó. Levemente, tá? Vai ficar um esfumado bem... Ok? Ok. Depois, com outro pincel de esfumar, esse daqui é o da Macrylan, o BT10. Ele é para acabamento. A gente vem, ó, esfumando novamente. E vem alongando mais esse puxadinho. Nesse caso aqui, eu apliquei um pouco de lápis só aqui no cantinho do olho, ó. Só nesse cantinho. Cuidado para não pesar, minha gente, porque essa parte aqui desse lápis, ele é bem pigmentado, ele é bem macio de esfumar. Então, como ele esfuma facilmente, não precisa aplicar muito. Veja só que eu fiz só uma bolinha, ó. Que é só pra esfumar aqui o cantinho do olho. Ok? Ó. Esse olho é um olho bem simples de fazer, não tem muito segredo. Qualquer pessoa consegue. E é como eu falei em todas as aulas e continuo a falar. Pratiquem, porque você pode fazer um melhor curso, que se você não praticar, você não vai aprender. Então, pratiquem, tá? Para vocês aprenderem. Ok. Agora, no início do olho, eu vou usar essa sombra aqui, cintilante, esse pigmento. Ele é na cor... Ele é o pigmento 07. E com um pincelzinho de... Cadê? Para detalhes. Esse daqui, ó. Tá? Eu costumo chamar esse pincel de ponta de gota, porque é como é a ponta dele. Eu pego da tampinha mesmo, a sombra, pigmento, e venho aplicando somente aqui no início do nosso olho. Percebam que dá todo um charme, né? Se você quiser mais cintilância, você pode vir aplicar aqui, ó, no início do nosso olho, que fica bonito também. Ok? Eu vou aplicar aqui, ó, que eu acho que vai dar um charme a mais.
Olha só. Aí você pode optar por colocar pigmento ou sombra cintilante. Eu acho que o pigmento, ele é mais bonito, porém depende da ocasião também, né? Porque não necessariamente glitter combina para qualquer ocasião. Às vezes você não quer uma coisa muito chamativa, você pode usar algo mais discreto. Olha só. Ok. Agora, você vai reparando se precisa dar mais algum acabamento. E depois a gente vai vir com a máscara de cílios. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual máscara eu vou usar. Bom, eu vou usar a máscara da Max Love, a máscara de cílios da Max Love, tá? Essa daqui é a Flower 24 horas, vegana e resistente à água. Eu gosto bastante dela por conta do aplicador, ó. Ele é bem fácil de aplicar. Para vocês que não sabem aplicar o rímel, uma dica é: tira um pouco do excesso, tá? Do pincel e vem fazendo o movimento de zigue-zague, ó. Levemente, tá? Se você quer um olhar mais fox eyes, você vai depositando assim, ó, arrastando pro recanto, que vê que os cílios eles já vão tomando forma. Mas se você quer alongar, você vai dando zigue-zague pra cima. Nesse caso, como eu vou aplicar os cílios, eu vou dar um movimento de zigue-zague, tá? Eu não vou fazer fox. Fox seria aquele olhar mais assim, ó. Pra quem não sabe, tá? Então, eu quero somente alongar para aplicar os cílios. Nessa parte de baixo, se você tem medo de borrar, uma dica que eu dou é pegar um pincel pequeno, tá? Fininho, passar um pouco, ó, do produto, do rímel, e vir em movimentos também de zigue-zague. Já para vocês que têm costume, é da mesma forma, movimentos de zigue-zague, ó. Tá? Aí a Bel fui passar o rímel e borrou. Geralmente já acontece muitas vezes comigo de cair alguma gotinha. E o que a gente faz para resolver isso? A gente espera secar, não tira, tá? Não tira de primeira, porque senão vai borrar sua maquiagem e vai ficar horrível. Então, eu sempre espero secar. Espero pelo menos uns 3 a 5 minutinhos secar para poder eu vir tirar. E para tirar, eu gosto de usar esses pincelzinhos aqui, ó. E é só varrer, que vai sair de boa. E depois você pega um pó e vem só passando por cima para não ficar um acabamento, né, destruído. Para você construir, consertar e arrasar. Ok, se você gosta de cílios postiços, aplica depois que aplicar a máscara. Se não, aqui tá feito o seu olho. Vou dar acabamento, colar os cílios e já volto com o resultado para vocês verem como esse olho fica perfeito. Se você quer ficar, tem que me conquistar. Pra eu não mandar sumir, pra eu não mandar ralar. Tem que me envolver, tem que me convencer. Senão eu vou gritar, evapora. Não toque no meu cabelo, você não é escova. Só manda papo errado, pensa que eu sou puta. Tá se achando bravo, quem te que é o cara. As minhas são de mar, me deixa ligada. Aceita, sai da mesa, não encosta, não. Aceita, sai da mesa, não encosta. Eu quero outra proposta. Aceita, sai. Bom, pessoal, esse foi o resultado desses olhos esfumados simples. Espero que vocês tenham anotado todas as dicas, gostado e pratiquem muito para vocês aprenderem. Um beijo e até a próxima aula.